Checkpoint, bem-vindos a Checkpoint TV, eu sou o Naka. 9 de dezembro de 2014 foi a data em que eu subi um vídeo no YouTube pela primeira vez. Eu sou o Naka, isso foi a Checkpoint TV, Chapatonic, por mais nomes do que eu imaginava. E bom, este vai ser um vídeo refletindo sobre o que aprendi nesses 10 anos no YouTube. Por que comecei no YouTube? Bom, na verdade, o começo eu já contei em outros vídeos, mas basicamente foi porque naquela época havia pouquíssimos canais de língua espanhola que falavam sobre o Japão. E quando eu assistia aos vídeos, para ser sincero, eu realmente não gostava deles. E eu dizia, eu posso fazer melhor e não ficou melhor. Era um desastre, porque quando comecei a fazer vídeos, eu realmente queria fazer da forma mais profissional possível. Que fazer de um jeito, sei lá, depois foi mudando, mas o formato foi mudando muito rápido. E no final, a gente acaba ajustando as coisas, por exemplo, de acordo com a reação do público, né? Se as pessoas gostam de um certo tipo de conteúdo, de um certo formato, a gente acaba indo mais para esse lado, empurrando mais para esse lado, né? Mas isso também fez com que eu acabasse fazendo vídeos em que os mais populares eram conversando com amigos meio bêbados, falando sem informação nenhuma, com total ignorância, falando besteiras sobre o Japão e vídeos de 1 hora, 2 horas, mas claro, tá vendo que eu não sirvo em lugar nenhum, nem Japão, nem Argentina. Se no Maduro a gente dizia, então é chinês? Chiquete? Chiquete, sim, conseguimos. E você tem algo a dizer? Como o público era fiel, eu dizia, estou mandando bem, o refrão muito forte. Mas a realidade é que eram vídeos com 1000 visualizações, 2000 visualizações e claro, para mim já era muita coisa, né? Quando eu via outros canais que me desagradavam, mas tinham 50, 100 mil visualizações, tinham muito mais visualizações, mesmo eu fazendo as coisas melhor, né? Pelo menos na minha cabeça. E claro, esse formato era difícil de manter, dava muito trabalho porque eram vídeos muito longos. E no final das 5 pessoas que éramos no canal, 2 tinham voltado para a Argentina. Não era igual, o pessoal reclamava das ausências quando tentávamos algo à distância. Ficava ruim e depois ainda reclamavam do que pediam. E eu já estava de saco cheio, estava cansado, não via 1 centavo com o YouTube. Quer dizer, a gente tinha o Patreon, que até hoje continua funcionando, mas eu não menciono muito, mas todo o dinheiro que a gente conseguia do Patreon eu usava, reinvestia no canal ou em equipamentos que precisasse, ou viagens que a gente quisesse fazer, comida para comprar, qualquer coisa assim. Mas era dinheiro que eu precisava investir, que também não era muito, talvez fossem $300, $400 por mês, que isso para colocar no bolso não dava, então eu reinvestia. E no fim das contas eu continuava trabalhando, eletricista, passando necessidade, tive problemas econômicos graves. Aliás, houve um tempo em que eu estava tão mal de grana que no Facebook naquela época tive que pedir dinheiro emprestado. O que aconteceu? Piccha. Piccha. Bom, um monte de cara com estrangeiros. Bom, o pessoal se diverte, que legal. Mas enfim, o lance é que eu não tinha onde cair morto, estava muito mal de grana. E as visualizações caíam e o pessoal reclamava dos membros antigos e eu já estava de saco cheio do YouTube, estava exausto. E isso aí, o que foi? Quando começou a pandemia foi a desculpa perfeita para dizer, por causa dela vamos pausar o canal. Foram tipo 4 anos, 5, não, 20, 25, 5, mais de 5 anos em que eu postava vídeos semanalmente. Sempre. 5 anos toda semana tinha vídeo. No máximo eu tirava 1 semana de descanso no ano novo ou algo assim, mas eu não parava de postar vídeos. E não, eu continuava sem ver dinheiro. Eu não tinha 1 centavo nem dinheiro, me estava muito mal. E na pandemia, bom, eu disse, bom, o que eu faço? Largo o YouTube ou continuo? E eu digo, bom, o que eu faço? Já cansei do YouTube. Digo, ou largo o YouTube. Ou faço um canal novo do zero, mais comercial, com mais informações, melhor feito.
E foi aí que comecei a assistir vídeos do Romo Alfonso que tinha dicas sobre o YouTube. E a verdade é que para o novo canal Chapatonic, porque claro, no começo era Checkpoint TV, porque era uma colaboração com um podcast de videogames. Depois nos separamos, mas tudo bem, eu com o pessoal do Checkpoint, pessoas que eu estimo muito. E quando vou para a Argentina eu os vejo, passo a fazer o Chapatonic. E depois, bom, foi aí que nasceu o Chapatonic, quando eu quis criar um canal novo. E foi no momento em que eu estava querendo estudar como funcionava o algoritmo do YouTube. Os vídeos do Romo Alfonso me ajudaram muito. Além disso, eu até fiz o curso chamado Crescetube, que custou bastante dinheiro, mas ficou muito famoso porque em 24, 48 horas ele ganhou cerca de 1 milhão de euros vendendo esses cursos. E a verdade é que me ajudou muito, muito mesmo. E isso obviamente não é uma propaganda, eu nunca falei na minha vida com Romo Alfonso, mas esse curso me ajudou muito porque me ajudou a entender como funciona. Porque qual é o problema que nós youtubers temos? Que a gente se baseia no público, nos comentários, que sempre o comentário das pessoas e tudo isso é como a gasolina que a gente usa para poder seguir em frente, né? Os comentários, a energia positiva e o apoio das pessoas te motivam a continuar criando conteúdo. Mas o que acontece? Às vezes não depende das pessoas, desse pequeno percentual de pessoas que deixa comentários nos vídeos, mas sim de coisas técnicas. E foi aí que percebi que os vídeos precisam ter um formato, que as miniaturas e os clickbaits têm que ser de um certo jeito, de certa forma. Existem clickbaits totalmente mentirosos e outros usados só para chamar atenção, que podem ter um pouco de engano. Mas desde que não se engane o público, né? Exatamente. E isso, todas essas coisas o curso meio que ensinava, e foi aí que fui percebendo, né? No início tentei falar sobre curiosidades e cultura do Japão, mas isso não funcionou tão bem. Até que, da primeira vez que um vídeo meu viralizou, foi um vídeo sobre produtos argentinos no Japão, né? Esse vídeo foi muito bem porque eu falava de como aquilo era uma mentira, sobre os meios de comunicação que diziam que no Japão se encontra carne argentina, que agora vão poder comer churrasco argentino no Japão. E eu disse, não, isso tudo é uma mentira terrível. E bom, o vídeo foi dedicado a isso e o vídeo ficou bom. E aí começou a crescer, né? Prometi a mim mesmo que se em um ano não atingisse 100 mil inscritos no novo canal, deixaria o YouTube. Cansado? Acabou? Mas por sorte, em 6 meses eu cheguei a 100 mil inscritos, sendo que o canal original, Chapatonic TV, em 5 anos chegou a menos de 50 mil inscritos. Ou seja, em 6 meses eu dupliquei o que tinha conseguido em 5 anos. E eu sei que isso para muita gente vai soar muito ruim, mas quero que alguns criadores de conteúdo do YouTube também levem isso como conselho. É que para mim o mais importante foi não ser absolutamente fiel a mim mesmo. Obrigado. Como assim? Não em todos os sentidos. Mas principalmente quando a gente diz ser fiel a si mesmo, é respeitar o público, não é? Ser fiel ao público é o que normalmente se quer dizer com isso. E o fato é que eu parei de fazer o que o pessoal, o público, pedia nos comentários, porque justamente era isso que não me deixava progredir. Era justamente querer recontatar os caras que estavam na Argentina, fazer vídeos longos, falar, sei lá, de coisas estúpidas, de coisas bem idiotas, mas era isso que me deixava estagnado. Em vez disso, quando eu disse, eu tenho que focar meu olhar para outro lado e buscar crescer, foi aí que comecei a crescer. Quando eu disse que as coisas não precisam ser como eu digo que são, ou como as pessoas dizem que gostam, elas têm que ser de um certo jeito. E outra coisa também, como conselho para outros criadores de conteúdo, é a questão das colaborações. Nunca se desesperar com o tema das colaborações. Eu fiz uma colaboração no Checkpoint TV com um youtuber grande e na verdade foi uma experiência bastante ruim. Eu não vou mentir, naquela época eu pensava, nossa, sim, uma colaboração com essa pessoa. Vai vir muita gente e os inscritos e seguidores novos vão crescer bastante. Tentar conquistar seguidores de outros lugares é uma fórmula que não funciona. E eu acho que a essa altura da história, muitos youtubers já perceberam que a gente tem que se virar sozinho. Porque veja, digamos, se você tem 5 mil inscritos e faz uma colaboração com outro youtuber de 5 mil inscritos, você não vai ter 10 mil.
de um dia para o outro, assim, do nada. O vídeo colaborativo terá 2.000 visualizações a mais que o normal. E vai ser só esse vídeo e 100 pessoas vão se inscrever porque as pessoas assistiram esse vídeo por causa dessa colaboração. Mas é isso, com sorte vai te seguir, 10% da audiência dessa pessoa vai te seguir. Agora, por outro lado, obviamente, se você tem 5.000 inscritos e faz uma colaboração com o Luisito Comunica, aí sim você vai ganhar 100 mil de um dia para o outro, mas a questão é que em 2 dias já não vão te... E claro, aí sim você vai ganhar um monte de inscritos de um dia para o outro, mas isso vai durar quanto tempo? Uma semana, de um dia para o outro. As pessoas vão te seguir, a menos que você tenha talento, né? E o fato é que muitas vezes quando a gente faz conteúdos nos quais coloca muito esforço, muita vontade, a gente acha que é o melhor. A gente acha que é o melhor fazendo aquele conteúdo que está editando e publicando. E porque como tem informações que talvez outros canais não tenham, fica ainda melhor. Esse é um erro que muitos youtubers cometem. Eu por um tempo pensava que era o melhor youtuber de todos, mas injustamente os outros têm mais visualizações porque fazem mais clickbaits. Quando não era assim, não era assim. Mas voltando ao assunto das colaborações, eu faço um monte de colaborações, mas faço mais para conhecer o criador de conteúdo, porque olha, vocês já viram, Luisito Comunica, apareci 2 minutos em um vídeo dele e ele apareceu no final de um vídeo meu. Não usei a cara dele, só compartilhei a foto no Instagram. Um abraço para você, para sua família, para o seu bichinho de estimação e para o mala do seu vizinho. Tchau, tchau. Mas eu não estou tentando ganhar público usando o rosto do Luisito. Por quê? Porque eu aprendi que o mais importante como criador de conteúdo é se fazer valer por conta própria, não às custas dos outros, da fama dos outros. Acho que essa foi a lição mais importante que aprendi em todos esses anos. Quando um criador de conteúdo aparece, outro dia um youtuber muito grande me escreveu só dizendo: "Oi, como você está, amigo?" E eu digo: "E aí, tudo bem? Você vem para o Japão?" Era tão óbvio, ele me disse, e eu falei: "Sim, bom, é que eu gosto que os criadores de conteúdo entrem em contato comigo porque sabem que sou um criador de conteúdo conhecido e que sou gente boa. No Instagram eu sempre posto fotos fazendo colaborações, mas a questão é que eu sempre falo para todo mundo. Eu sou o pior youtuber para fazer colaborações. Porque eu já gravei com, por exemplo, dos que mais me lembro são Aracha Araya Vlogs e Planeta Juan, que eu já apareci em vídeos deles. E eles me ajudaram segurando a câmera, assim como o Jordi está fazendo agora. Gravei vários vídeos com meu amigo Araya, mas não mencionei que tínhamos feito colaboração, eu esqueci. Me desculpa, Araya. Tenho cinegrafistas estrela como Planeta Juan. Irmão, estou aqui só te ajudando como cinegrafista, só isso. E assim, isso já aconteceu comigo várias vezes e eu sempre digo, olha, que eu sou o pior de todos quando se trata de colaboração, porque o lance é que justamente eu já não me interesso nem um pouco por esse negócio de colaborações, assim, sabe? Por exemplo, quando fui à Argentina, colaborei com muita gente. E eu disse, bom, vou fazer um vídeo de colaboração, todos comendo com outros youtubers e todas essas coisas. Tem algumas coisas que a gente faz porque já gosta. Não a pessoa, não porque eu não tenha gostado de Araya e Planeta Juan, né? Mas sim, simplesmente é quando já sai de uma forma mais natural, quando a gente já planejou. Mas não é que se alguém vem ao Japão, eu penso, tenho que bolar um vídeo para fazer com essa pessoa para colaborar. Não, não, não. Não é assim? Mas sim, nos primeiros anos do YouTube, eu tinha esse complexo de inferioridade em que se eu falasse de outro youtuber, era falar mal. Não tanto quanto outros, não tanto publicamente, talvez em grupos. Sim, eu sempre criticava outros youtubers, mas nunca olhava para mim mesmo. Agora, por exemplo, eu não falo mais mal de outros youtubers. Por quê? Não é por querer me cuidar, não é porque eu não quero que alguém me ouça falando mal de outros youtubers. Não, mas sim porque eu entendi que cada um tem seu próprio estilo. E se alguém tem algo para criticar, na verdade, ao invés de querer procurar os defeitos dos outros, acho que é mais importante entender o porquê de fazer essas coisas, porque, veja, tem gente que é indefensável, né? Como Johnny Somali, obviamente.
Mas muitas vezes é preciso entender o tipo de conteúdo que a pessoa faz, porque justamente é isso que vende. Alguns sim, simplesmente fazem certas coisas por desespero. As visualizações, mas às vezes a gente critica certas coisas. Mas veja, é preciso entender que cada criador de conteúdo tem seu próprio estilo. E que todos podem aprender uns com os outros. E outra coisa, eu já disse isso acho que em live, mas não sei se já falei alguma vez no próprio canal, mas eu, para buscar conteúdo, roubo ideias de um monte de youtubers. E não tenho vergonha de dizer isso. É que o importante é que cada um ofereça o conteúdo do seu próprio jeito. Eu não me importo se alguém rouba minhas ideias. No fim das contas, explico de um jeito e talvez para essa pessoa o conteúdo roubado de mim não funcione. Se eu roubo o conteúdo de alguém, não funciona para mim porque explico diferente e o público também é diferente. Mas imagine, a parte de gravar vídeos como agora é a parte fácil. A parte que dá preguiça, que é chata, é o momento da edição. Mas a parte mais difícil de todas é buscar as ideias. Eu sempre tenho momentos em que estou sem ideias, ou dias em que, com o Jordi, a gente vai e grava 4 vídeos em um dia porque estou inspirado, porque tenho um monte de temas para contar. Hoje, por exemplo, este é o segundo vídeo que gravo hoje. Não sei se vamos gravar o terceiro, depende do tempo. Mas é isso, né? Uma vez uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo: Luizito Comunica está roubando seu conteúdo, você precisa fazer algo, denunciá-lo. E eu, o quê? E eu, por que as pessoas se dão ao trabalho de me mandar uma mensagem dizendo isso? Quer dizer, mas claro, o fato é que eu, por exemplo, pude conhecer o Luizito Comunica porque um dia ele me seguiu no Instagram, porque um amigo que temos em comum, o Luizito disse para ele que queria fazer um vídeo sobre LAN houses. E ele recomendou um vídeo meu. E aí ele viu, se inspirou com isso e começou a me seguir. E claro, para mim foi uma grande honra. E mais uma honra ainda que ele tenha roubado minha ideia. Ou melhor, que bom que ele usou meu vídeo como inspiração e como fonte de informação. E olha, só porque um youtuber tem menos seguidores e faz o mesmo conteúdo que outro, então ele deve ser condenado. Ou seja, o quê? Depende do quê? Da quantidade de seguidores? Não, isso é injusto, é muito injusto. Por isso eu sempre digo, olha, de canais hispanofalantes eu não tiro tantas ideias, mas sim de muitos canais em inglês eu roubo muitas ideias. Olha, quando eu não sei o que fazer no YouTube, eu abro o YouTube e com a minha conta em que estou inscrito só em canais do Japão, vejo o que tem, o que saiu de novo. E outra coisa é que também deixei de ser escravo dos comentários, né? Porque eu percebi que nos comentários de 100 gente boa, aparece um que pode estragar o seu dia. Então eu leio muito pouco os comentários do canal. Às vezes sim, eu tiro um tempo para ler, mas não tanto quanto antes. Antes, por um tempo, eu sempre lembrava qual era a última mensagem que eu tinha lido e depois, quando eu abria o aplicativo no dia seguinte, eu lia tudo até chegar ao último comentário que eu tinha lido. E claro, não, a esse ponto não, porque é muito estressante. Isso te consome muito, te faz mal. Por mais que você faça um bom conteúdo e as pessoas comentem coisas boas, ainda assim te faz mal porque é assim. De 100 comentários, aparece um que estraga o seu dia e dizem coisas muito injustas para você. Por isso, já não sou mais escravo dos comentários e muita gente que já me viu ao vivo diz que sou uma pessoa super arrogante. Ao vivo, publicamente, tento ser o mais arrogante possível, intencionalmente, porque o que acontece? Eu sei que é ruim, muito ruim o que vou dizer, mas vou tentar ser sincero. Mas quanto mais gentil ou caloroso você se mostra, mais querem te fazer de idiota, de bobo. Tem gente que, se você estende a mão, eles querem pegar seu braço inteiro. E isso já aconteceu comigo muitas vezes, simplesmente por tentar ser uma boa pessoa, que quiseram me passar para trás, que quiseram basicamente me usar de várias formas. Isso é algo que aconteceu muito comigo. E por isso sempre tento me mostrar sóbrio. Agora, por outro lado, se um criador de conteúdo vem, percebe que eu sou gente boa. Olha, Gabriel Herrera entrou em contato comigo porque Planeta Juan disse para ele que eu era super gente boa, que eu não tinha problema em compartilhar informações sobre o Japão, que eu não guardo as coisas só para mim.
e a gente se deu super bem. E é isso é legal, né? Quando você cria uma pequena comunidade de amigos, de criadores de conteúdo, é algo muito bacana. Isso é algo que eu gosto demais. Por exemplo, quando vieram, tinha uns youtubers espanhóis que tinham vindo passear e a gente se encontrou com vários youtubers daqui. E eu perguntei, e vocês lá na Espanha não se encontram com outros youtubers? Não, por isso a gente está achando incrível estar com vocês. E claro, porque eles viam que a gente tinha tipo uma pequena comunidade de criadores de conteúdo. Uma pequena comunidade, um grupinho, né? E isso é legal, realmente se valoriza muito isso. E isso é o que a gente aprende ao não ser mesquinho com a informação, com os dados, com tudo isso. Mas se você compartilha com outros criadores de conteúdo, acaba formando um bom grupo de amigos. Eu, por exemplo, com a Kira do Japan Gemu, com ele a gente sabe de tudo, quanto ganhamos, o que fazemos, tudo para conseguir isso, para ganhar dinheiro. A gente conta tudo porque sabe que vive disso e quanto mais nos ajudarmos, mais benéfico vai ser para nós. Mas resumindo, o que mais aprendi nesses 10 anos foi, primeiro, me virar sozinho, não me desesperar por visualizações e sempre pensar com a cabeça fria, além de buscar muito os próprios defeitos, porque isso é o que mais ajuda a progredir. Mas procurar esses defeitos, acima de tudo, por conta própria, não pelo que o público diz, como já falei no vídeo. 10 anos e vão me parabenizar ou xingar, dizendo que não presto ou que deveria apodrecer no inferno. Não importa. Um abraço aos vizinhos babacas e para esses também. Tchau. Mas sim, muito obrigado a todo mundo que me acompanha, desde o Checkpoint TV, do Chapatonic ou de onde for. Abraço para os babacas do seu vizinho e para você, hater. Obrigado. Olá, Checkpointers, bem-vindos a mais uma edição do Nihon Blog. Vou apresentar dois amigos para vocês. Este é Fushi e este é Ricardo. Ricardo é argentino, meio italiano, né?